Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Maria Helena, eu sou enfermeira, naturopata e terapeuta e desenvolvi esse canal para poder compartilhar informações a respeito da naturopatia, de alimentação saudável, meditação, reflexões sociais e pessoais e também os trabalhos que eu desenvolvo aqui no Vale do Capão. E se você clicou nesse vídeo, é porque você quer receber orientações alimentares para um almoço natural e de preferência vegano. Esse vídeo está sendo uma sequência de orientações alimentares que eu estou disponibilizando aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu os outros dois vídeos em que eu dou orientações alimentares para um café da manhã natural e de preferência vegano, recomendo muito que você assista. Tem muitas orientações maravilhosas para você ter um café da manhã saudável, para você ter uma boa digestão e para você começar a fazer escolhas melhores para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. E esse vídeo não poderia ser diferente. Então, vem comigo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Bem, gente, para falar do almoço natural, eu já quero trazer para vocês a compreensão aqui que ele vai ser constituído de 2 pratos. Olha que bacana! Eu acho isso sensacional, principalmente para quem gosta de comer bastante, né? Você vai poder comer 2 vezes. O primeiro prato de salada, salada crua, e o outro prato da alimentação cozida. E eu vou começar explicando como é esse primeiro prato, o prato de salada. Então você vai pensar ele como sendo a metade da sua fome. Do que você quer comer no almoço, a metade vai ser constituído de salada. Então, se você é uma pessoa que come muito, consequentemente, essa metade da sua comida sendo salada, você vai comer bastante salada. Se você é uma pessoa que já come menos, você vai fazer o mesmo pensamento para a relação da salada. Na nossa alimentação, a gente não vai pensar muito em restrições de quantidade, e sim em trabalhar a qualidade da sua alimentação e a sua satisfação alimentar. Mas é claro que comer em excesso nunca é legal. Inclusive, você tendo uma boa alimentação e tá comendo sempre em excesso, né? Naquela sensação, ai, comi muito, comi, não tô me sentindo bem depois, também você estará estragando a sua nutrição. Então, cautela, né? Não precisa muita neurose em relação à quantidade, mas sim você vai estar trazendo a sua consciência corporal para estar se alimentando da forma que você se sinta satisfeito. Mas vamos pensar nessa salada. Então, seu primeiro prato, um prato 100% de salada crua. Essa salada você pode utilizar folhas verdes, verduras cruas, legumes crus também, né? É preferível que você não misture tudo de uma vez só. Não faça uma mega salada com tudo que você tem em casa. É melhor que você separe 2, 3, até 4 ingredientes e faça uma salada no dia e no outro dia você vai variando. Assim o seu paladar não fica enjoado e não acontece aquilo de depois de um tempo enjoar de salada. Então, faça saladas diferentes, mas evite muitas misturas. Claro que as folhas verdes são sempre a nossa recomendação principal. Elas são maravilhosas mesmo. E aí você pode comer alface, rúcula, couve. Nessa salada você pode colocar a cenoura ralada, tomate, pepino, rabanete, até mesmo abóbora crua, abobrinha crua, né? Então você vai dar preferência para somente alimentos crus que podem ser cortados, ralados, né? Modificados ali a forma de preparo e que também pode levar temperos, né? É muito legal comer a salada crua, é muito legal se habituar a sentir o gosto das coisas de forma natural. É muito bom.
Mas você não precisa também sempre comer a salada pura, né? Você pode temperar assim, ainda mais se você está vindo de um processo de adaptação. E esses temperos você pode usar o azeite de oliva, é muito bom. Você pode usar limão. Não é muito legal utilizar vinagre. Vinagre tende a irritar a nossa mucosa, então realmente prefira os alimentos mais naturais. Outros molhos que você pode fazer é baseado em castanha de caju, um pesto sem queijos, né? Então, assim, dá para variar mesmo esses molhos, esse sabor da salada e fazer uma salada muito atrativa e que você pense que a salada realmente é a sua principal refeição do almoço. E aí você come sua salada com tranquilidade e depois, logo em seguida, você come o prato de cozido. Nesse prato de cozido, você vai pensar nele que pelo menos 50% seja de verduras e legumes. Então, imagina um prato, vou tentar colocar aqui um prato e metade dele legumes e verduras, que podem ser cozidos no vapor, grelhados, assados em formato de bolinho, em formato de panqueca, né? Dá para variar bastante essa combinação também. E o outro lado você vai dividir como se 25% fosse a classe de cereais, e aí os cereais você vai comer os cereais integrais, tá? Arroz integral, trigo integral, milho, aveia, trigo sarraceno, quinoa. Todos esses exemplos fazem parte aqui do cereal integral. Os cereais integrais são aqueles que vão ter a casquinha e por isso ainda vão ter minerais, né? Ainda vão ter vitaminas e ainda vão ter bastante fibra dietética. Os cereais que foram refinados, então o arroz branco, parborizado, né, a farinha de trigo, eles passaram por um processo de remoção dessa casca e com isso eles são alimentos pouco nutritivos e muito acidificantes também. Então evite, substitua o seu arroz por arroz integral. E nesse outro 25% é a classe dos feijões, as leguminosas. Então aqui é a lentilha, o grão de bico, o feijão carioquinha, o feijão marrom, feijão preto, feijão andu, feijão verde, feijão branco, e aí vai uma infinita variedade de feijões, de leguminosas. Claro, a preferência é que você coma essas leguminosas de preferência verdes. Então, quem mora no campo, em unidades rurais, consegue isso com muito mais facilidade, né? E aí é muito bom que você coma essa leguminosa ainda verde. Quem não tem acesso e compra já a leguminosa seca, que é a que a gente encontra nos armazéns, nos mercados, aí você vai colocar ela de molho, pelo menos da noite para o dia, e alguns casos, melhor ainda, que você germine essa leguminosa, que é o quê? Como, por exemplo, você vai cozinhar na quarta-feira pela manhã. Na terça-feira pela manhã, você deixa a leguminosa de molho por 12 horas dentro d'água. Escorre essa água, lava a leguminosa e deixa ela no escorredor. Não deixa mais na água, deixa ela no ar por mais 12 horas. Eventualmente, você lava ela no próprio escorredor, passa a água da torneira e deixa novamente secando. Você vai perceber que algumas leguminosas, quando for na quarta-feira, já vai ter um brotinho nascendo. Isso significa que ela germinou. Isso é muito bom porque melhora a nossa digestibilidade. Tá certo? Então, assim, sempre coloque as suas leguminosas de molho e de preferência germine. Se você ficou com dúvidas sobre esse processo, escreve aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo mais detalhado só sobre isso. É interessante também colocar os cereais de molho. Isso facilita até na hora de cozinhar, eles cozinham muito mais rápido. Então, o arroz integral, você pode colocar de molho na água da noite para o dia, para que ele cozinhe mais rápido no outro dia. Agora sim, você tem o seu prato completíssimo, com muitas verduras e legumes, com cereais integrais
e com leguminosas. Gente, com esse prato aqui, vocês têm todos os aminoácidos necessários para formar suas proteínas. Você tem também muita fibra dietética, que é o que alimenta a nossa microbiota intestinal. Você tem também minerais, vitaminas, que sustenta o funcionamento do nosso organismo. E se você ainda se pergunta, mas e a proteína? Mas e a carne? A carne não é fonte de proteína? Gente, devo dizer assim, quanto antes você tirar esse pensamento da sua cabeça, melhor. A carne, ela não é a única fonte de proteína e muito menos uma fonte de proteína saudável para ser ingerida. A carne é um alimento que acidifica os nossos fluidos, demora a digestão no nosso corpo e com isso aumenta a eliminação de substâncias tóxicas dentro do nosso organismo. Imagine você comendo carne todos os dias sem o corpo conseguir realizar a digestão adequada e às vezes até mais de uma vez ao dia. Tem muito mais coisa para falar da carne. E se você tem interesse em saber por que você não deve considerar a carne como sua fonte de proteína, escreve aqui que eu também posso trazer um vídeo muito mais detalhado sobre esse assunto. Como eu sei que para muita gente pode ser desafiador não consumir derivado animal na refeição, principalmente no almoço, o que eu recomendo é que você diminua a quantidade de carnes e derivados animais que você consome. Se você come carne todos os dias e nem pensa a respeito sobre isso, se você está nesse vídeo é porque você já está querendo algo melhor para sua vida, então passe a diminuir a quantidade. Ainda que você come todos os dias, não coma mais tanta carne, coma menos, aumente a quantidade de legumes do seu prato, aumente a quantidade de verdura, aumente a quantidade de salada. Passou alguns dias, né? Trabalhe em você isso. Trabalhe em você essa consciência, porque o conhecimento é o que nos dá poder de fazer escolhas. Então, vai trazendo em você esse conhecimento e aí você escolhe um dia não comer carne, depois de um tempo, 2 dias sem comer carne, até que esse processo gradual e a sensação de bem-estar, em estar se nutrindo melhor, é mais compensatório do que o paladar pode estar acostumado com a carne. Uma outra coisa que você pode fazer também é o consumo de ovo, né? No café da manhã, eu cheguei a falar que não é legal você consumir o ovo no café da manhã, mas que no almoço poderia sim ser uma possibilidade. Contanto, na naturopatia, a gente vai recomendar que você coma ovo até 3 vezes na semana, né? Você também não vai comer muito ovo. O ovo também é um produto acidificante e está relacionado com o aumento de colesterol. Então, o que você pode fazer é comprar ovos de galinha que come comida, né? Galinha criada solta, ovos caipira, e fazer esse ovo cozido e comer até 3 vezes na semana o ovo cozido no almoço, tá certo? Mas te garanto que esse prato inteiramente vegano, natural, é suficientemente adequado para sua alimentação saudável, nutritiva e também muito prazerosa. E esse, claro, é outro ponto que eu sempre estou trazendo aqui. Não é porque você está escolhendo se alimentar de forma saudável e natural que sua alimentação precisa ser sem sabor e sem graça. Tempere esses legumes, tempere a sua leguminosa, faça caldos para o feijão maravilhoso. E na cozinha, colocando os novos sabores, novos temperos, experimente. Tendo ingredientes naturais, é permitido. Claro, vai ter algumas combinações que não são tão adequadas, mas para quem está começando, se permita e com o tempo você vai lapidando o seu cozinhar. E por falar em combinações, uma combinação no almoço que não é muito legal é comer cereais e feculentos na mesma porção. Por exemplo, se no seu prato você colocou cereais integrais, como arroz, a quinoa, não é muito legal você colocar aipim, batatinha, batata doce, inhame. Isso porque a combinação desses dois tipos de amido provoca muitos gases.
E a gente deve ficar muito atento à produção excessiva de gases, porque gases aumenta a pressão intraabdominal e deixa a nossa temperatura interna mais elevada também. Então, quando você escolher comer o cereal, na mesma porção, não escolha comer feculentos. E eu sei que isso às vezes é muito comum, como por exemplo, um macarrão com purê, um escondidinho com arroz. Então, assim, escolha, né, naquele momento, na mesma porção, não combinar esses dois tipos de amidos. Uma outra orientação: não é adequado você ingerir líquidos enquanto almoça. Você pode beber água, beber um suco 20 minutos antes de começar o seu almoço, porque aí dá esse tempo do líquido passar pelo seu estômago. E depois de almoçar, é recomendável que você vá ingerir líquido 2 horas depois da refeição, tá certo? Bem, essas foram algumas orientações fundamentais para você ter um almoço natural e vegano, com muita qualidade, com comida de verdade, com muita nutrição, com muito sabor e com muita saúde. E curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas esse canal e deixe suas dúvidas para que mais conteúdos possam vir daqui em diante. Um grande abraço, sinta o amor em seu coração e nos vemos em breve.